Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 34. Eu sou Rafael Arinelli e eu vou pra casa agora, eu vou pararatimbum, eu vou. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Cury e hoje eu acho que eu bati o meu recorde e demorei mais tempo pra pensar em uma piada. É mesmo? Qual que foi a piada? Seguinte, é uma piada super moderna, tá super nova, né, ninguém conhece, acabei de inventar. O Geo tinha um monte de filho e o Trigo, amigo dele, não tinha nenhum filho. Por quê? Cara, não sei. É porque o geometria e o trigonometria. Nossa senhora! Não, essa é boa. Eu acho que vai ter muito biólogo que vai gostar dessa piada, né? Na verdade, acho que vai ser matemático, assim, mas tudo bem. Cadê o Henrique? Putz, cadê o Henrique? O que aconteceu com o Henrique? Acho que dessa vez ele só tá fazendo cocô mesmo, não chegou. O Henrique não tá participando do podcast hoje, ele teve aí problemas pra vir aqui e tal, então hoje ele não tá aqui com a gente, mas com certeza ele deve estar escutando as novas trilhas do podcast na casa dele, ou até escutando os episódios anteriores, já que ele é um grandíssimo fã do nosso podcast, né? Hoje no podcast Cinemação número 34 nós vamos falar sobre Disney, é isso mesmo, vamos penetrar um pouco nesse mundo encantador que é a Disney, vamos falar um pouco sobre a história da Disney, alguns dos clássicos que ela trouxe aqui, a gente já comentou alguma coisa no podcast sobre contos de fadas, mas dessa vez a gente vai focar nas obras da Disney, então vamos lá, vamos começar o podcast sobre Disney. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Hoje a gente tem muita coisa legal, hein, Dani, pra falar, tem muita coisa legal pra ler, muita repercussão bacana que a gente teve aí durante essa semana, né? Que você quer começar? Pode ser. Nossa, tem mesmo, né? Bom, primeiro de tudo, a repercussão que tem aqui, que eu achei, foi a que saiu um comentário dentro do post do último podcast, o podcast Cinemação 33, que foi sobre parcerias de sucesso. Quem comentou foi o Cineação, ele não quis dar o nome dele, ele tem uma página no Facebook, que chama Cineação, não é Cinemação, é Cineação só, e que ele põe, é legal, bem legal o canal dele, né, tem várias imagens de filmes, é bem pra quem curte filme e quer ficar vendo isso na time lá do Facebook, né? A gente só não conseguiu entender direito o que faz o Cineação, né? A gente viu que eles publicam coisas sobre cinema, eles falam sobre cinema, colocam lá fotos de filmes e tal, mas a gente não entendeu, porque parece que eles fazem parte de um grupo que se chama os Cinéfilos, aí a gente não conseguiu entender qual que é aonde que tá inserido Cineação e tal. Então se vocês quiserem também mandar aí algum histórico de vocês pra gente, contando, né, um pouco, acho que é interessante, cara. Então, no site, né, dentro da página do Facebook, tá indicando o site do Os Cinéfilos, né? Mas enfim, ele escreveu o seguinte, assim: parabéns pessoal, mais um ótimo podcast do Cinemação. Escutando do lado de cá e torcendo para que vocês falassem todas as parcerias do cinema que eu conheço. E vocês citaram quase todas elas, mas peço licença a vocês agora para citar algumas que ficaram de fora. E aí ele lista um negócio que é muito legal. Tipo, todo mundo que quiser acrescentar informação, sempre é bom para enriquecer tudo que a gente vem fazendo aqui, né? E foi o que a gente tinha falado antes, né? Que a gente não ia conseguir falar sobre todas as parcerias e tal, que a gente ia citar algumas, assim, as principais, e que provavelmente a gente vai ter um outro podcast que fale sobre mais parcerias. Mas essas que ele citou
comentou, realmente a gente devia ter colocado na lista. Vamos lá, vamos pra elas então. Ó, Ridley Scott e Russell Crowe, que fizeram 5 filmes. Outras parcerias são Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, bem lembrado. Quentin Tarantino com a editora de cinema Sally Mank, que é parceira que já foi de Cães de Aluguel e Bastardos Inglórios, então ele lembrou de uma parceria diferente de diretor e ator, mas que também é válido. E segue, entre outras, Sergio Leone e o Ennio Morricone, o Tim Burton e o Danny Elfman, Denzel Washington e Tony Scott. E para encerrar, ele fala do Uwe Boll e adaptações de games para o cinema e Uwe Boll e filmes ruins. Ou seja, ele ampliou um pouco o conceito de parcerias, e nesse caso talvez não seria de tanto sucesso, mas é muito legal. Eu achei bem legal. Eu acho que fazer parceria com filmes ruins não é nem um pouco de sucesso, né? Pior que o cara ganhou dinheiro, né? O Uwe Boll só faz uns filmes horríveis, assim, mas enfim. Cara, a maior parceria do Uwe Boll é justamente ele e o dinheiro. Eu acho que é essa a maior parceria dele, porque ele só faz filme ruim e o mais impressionante é que ele continua fazendo filme. E tem produtor que ainda quer o cara, Chama né? ele, impressionante. Mas tudo bem, então. Mas assim, foi bem legal esse comentário do Cineação, que a gente não sabe de onde é, o nome, mas não tem problema. A internet também é legal porque possibilita um pouco de anonimato para quem quiser. E aí, Rafa, o que mais que tem? Bom, a gente tem aí um outro comentário da Dani Cosmoveg, que deixou lá no post a crítica que foi feita sobre as vantagens de ser invisível, e ela escreveu o seguinte: achei o filme simplesmente brilhante, um clima oitentista nas músicas, roupas, em tudo, mas esse não é o foco. A história do garoto Charlie e a situação do high school é muito atual, vale a pena ver a graciosa Emma Watson fazendo um papel tenso e leve ao mesmo tempo, e o Logan Lerman como Charlie em uma atuação muito boa, sem comparações ao que ele mostrou em Pierce Jackson, né? Que por um momento eu quase que eu li Pierce Brosnan. Bom, e daí ela continua: é sem dúvida o melhor filme feito sobre a adolescência dos últimos 20 anos. Bom, eu não me recordo agora de cabeça os filmes de adolescência dos últimos 20 anos, mas deve ter filmes muito bons aí pra gente relembrar. Agora, sem dúvida, As Vantagens de Ser Invisível foi um filme que me surpreendeu muito, assim. Era um filme que eu achava que ia ser um filme totalmente teen, totalmente simples, assim, até um pouco banalizado, assim, e tal. E não, ele é muito surpreendente, assim. E eu até coloquei na crítica que a Emma Watson, ela não é o destaque do filme, assim, ela faz o papel dela muito bom lá e tal, mas ela não é o destaque do filme. O destaque é, assim, o Logan Lerman, que foi quem fez o Percy Jackson, né, e ele faz o papel principal, que é o Charlie, e o outro destaque é o Ezra Miller, que ele já tinha feito alguns outros filmes nesse estilo, assim, de adolescência, problemas familiares e tal, e esses são os dois atores que realmente chamam muito atenção no filme. O Logan, que faz o papel do Charlie, o Charlie é um garoto que tem problemas psicológicos, assim, bem profundos mesmo, e o personagem ele vai se construindo ao decorrer da história, e o Ezra, ele faz um meio-irmã da Sam, que é a Emma Watson, né? E ele faz um irmão que é um adolescente e tal, e homossexual. Então é muito interessante também como esses personagens eles vão se construindo. E eu acho que o destaque fica principalmente para eles, mas assim, se é um dos melhores filmes dos últimos 20 anos, eu já acho meio difícil a gente afirmar isso, né? Bom, e aí a gente tem outros recadinhos para dar para as pessoas, né? A gente vai dar aqui dentro do Repercussão mesmo, porque não deixa de ser uma repercussão, né? Claro. Então, o primeiro recado que a gente tem que dar aqui é a respeito da promoção que o Cinemação fez. Qual que é essa promoção, Dani? Conta aí pra gente. É a promoção Oblivion. O sortudo que ganhasse a promoção levaria para casa um par de ingressos para ver o filme Oblivion. Simples, isso mesmo, né? E que filme que é Oblivion, Dani? Tem que explicar. Oblivion é um novo filme com o Tom Cruise.
que conta a história de uma terra pós-apocalíptica, né? Em que quase não vive ninguém. E esse personagem do Tom Cruise faz como se fosse uma limpeza. Ele é tipo um faxineiro da terra. Ele é tipo o Wall-E humano, não sei. E aí ele vai lá só que num certo momento ele conhece uma mulher que vive na terra, num lugar específico, e aí aos poucos ele vai descobrir como que tudo que, na verdade, as coisas que ele sabe não são bem a grande verdade de tudo, né? Então, ele tem um filme que tem uma reviravolta nesse sentido. A promoção foi bem legal, que a gente lançou no Cinemação, muita gente participou, muita gente compartilhou, foi um sucesso, assim, a gente gostou muito de ter feito essa promoção e, sem dúvida nenhuma, vai vir mais promoção aí pra frente, então segue o Cinemação lá, Cinemação dentro do Facebook, facebook.com/cinemação. Segue também no Twitter, porque o Twitter tá lá também com todas as novidades que a gente lança e tal. Twitter é cinema_ação e o pessoal que tá acompanhando a gente fica antenado nisso, né? Mas eu acho que agora, Dani, acho legal a gente divulgar, né? Porque a gente fez o sorteio, já saiu o vencedor e a gente tem que falar quem que é, né, Dani? Quem é, Dani, o vencedor da promoção Oblivion? A vencedora da promoção é a Grécia Bafa. Parabéns, Grécia. Sortuda, né? Ganhou dois ingressos pra ver o Oblivion. Vai poder curtir aí o filme, né? Pô, muito sortuda. E a gente tá esperando você, Grécia, mandar os seus dados pra gente poder te enviar os par de ingresso aí pra você ir assistir o filme. E o outro recadinho que a gente tem pra dar aqui é, na verdade, sobre um filme independente, né, Dani? Você que foi lá e prestigiou, conta um pouco aí pra gente. Pois é, quem ainda não viu nos posts que tem sobre o filme, eu fui ontem, né? Foi muito rápido do tempo de eu ir e da gravação aqui do podcast. Eu fui assistir o filme Catarina, a Lenda da Loira do Banheiro. E eu achei muito, muito legal, assim. Primeiro eu vi a programação no cinema como uma premiere, né? Falei assim, nossa, que interessante. E fui descobrir que é uma produção independente da cidade de Indaiatuba e que teria esse lançamento. E resolvi conferir lá. Foi muito bacana, assim, tava lotada a sessão, né, porque o filme foi gravado numa escola, então tinha os alunos dessa escola foram lá conferir o filme, e daí, enfim, é um filme totalmente independente da produtora Filmes no Interior, que é uma produtora lá de Indaiatuba, do Marcos Otero, que é diretor, que é produtor e que fez muitos curtas-metragens na carreira dele, né? E o Catarina, a Lenda da Loira do Banheiro é um filme de terror muito legal, assim, eu não imaginava que eu fosse tomar tanto susto e ficar realmente nervoso assistindo o filme. Foi bem legal porque eu fiquei mesmo. Tem muita tensão. Eu escrevi a crítica no Cinemação, então todo mundo pode conferir lá a crítica do filme. É uma história de uma lenda urbana, né? Isso mesmo. Então, acho que todo mundo conhece, né? A lenda original é nos Estados Unidos, chamada de Bloody Mary. E aí, no Brasil, todo mundo acho que passa por algum período na escola que tem aquela coisa de que tem uma loira no espelho, ou você tem que dar descarga. Cada variação tem uma coisa diferente, mas no fim das contas é como se fosse um fantasma. E o filme mostra isso naquele estilo Atividade Paranormal, naquele estilo Bruxa de Blair, né? As pessoas estão lá filmando, assim, estão filmando com a câmera, então mostra o botãozinho, né? Todos esses tipos de cenas que dá pra fazer com esse tipo de cinema found footage que a gente fala. E foi bem bacana, assim, eu gostei muito. Conversei rapidinho com o Marcos Otero, ele foi bem, bem legal, assim. E, enfim, eu acho que é legal, principalmente para quem estiver próximo no interior de São Paulo, pode procurar. Ele vai ser exibido no Sesc em São Paulo, ele vai ter algumas exibições pelo interior, com certeza, e imagino que em breve eles vão até começar a vender DVDs, né? Qualquer coisa a gente noticia no Cinemação. Mas eu acho que o mais importante é que as pessoas se sintam um pouco impelidas, assim, a ir pro cinema quando tiver algum tipo de iniciativa desse jeito, assim. Muitas vezes a gente fica só focado no filme hollywoodiano, no que vai concorrer ao Oscar e tudo mais, e esquece que tem gente perto da gente produzindo filme. E isso é muito legal, e é muito legal valorizar isso. Então todo mundo, nas suas regiões, nas suas cidades,
procurem saber disso, né? Procurem se informar dessas sessões, mesmo que um curta-metragem que uns amigos vão fazer e vão exibir em casa. É legal ver essa produção e ter essa noção do quanto é difícil fazer cinema, né? É muito legal. E o legal da gente ter um canal de cinema é que aparece muita gente, né, que faz filme e tal, que vem conversar com a gente e pede pra gente divulgar e tal. E aí, quando a gente consegue, a gente vai divulgando todas essas pessoas que trabalham nessa área de cinema e que às vezes tem essas produções independentes e tal, e é bem legal mesmo, Dani. Agora, pra mim, Bloody Mary era uma bebida, cara. Eu acho que a bebida foi por causa da lenda, sério. Eu acho que a bebida deve ser mais gostosa. Enfim, não vou. Mas você sabia, é sério, gente, a loira do banheiro do filme tava na minha frente no cinema, então ela tava lá vendo. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Bom, muita gente tem um sonho aí de ir pra Disney, conhecer os parques, ir lá, vivenciar toda aquela experiência que a Disney passa pra gente, né? Os parques temáticos e tal que a Disney tem. São realmente várias e várias atrações que eles têm lá, mas a gente não pode se prender só a parte do entretenimento dos parques, né? A Disney, ela tem um histórico muito maior do que os seus parques e tal. O parque, na verdade, ele foi a conclusão, assim, de um império que foi montado ao longo de anos, né? E que empresa que é a Disney? Ela é a empresa do Bill Gates? Ela foi a empresa do Steve Jobs? Não, ela foi a empresa do Walt Disney. Finalmente pelo menos um fez o nome da empresa com o próprio nome, né? Pois é, né? É que assim, estranho também se o Steve Jobs fizesse uma empresa chamada Jobs. Ele ia ter um monte de currículo pra ele analisar. Eu acho que não ia dar muito certo, né? Assim como o Bill Gates tem uma empresa chamada Gates. Verdade, nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, os dois têm um... E o Disney, não sei se é porque a gente já conhece, já tá acostumado, mas soa feliz, né? Tipo, Disney, é tipo... né? A sonoridade da palavra é bem de parque, de diversão, de animação, né? Tipo... Mas eu acho que tá atrelada muito a palavra já ao que a Disney se propõe a fazer, essa coisa fantasiosa, as animações, né? É uma empresa de animação. E aí, quando a gente fala de animação, a gente pode expandir a palavra animação, inclusive, para o sentido dela. Tipo, é uma empresa que anima as pessoas, né? Que deixa as pessoas animadas, seja no parque, seja com filme, seja comprando outras empresas e dando dinheiro para elas. Mas é bem isso mesmo, porque se a gente pensar nos princípios da Disney, no que o Walt Disney queria... ele queria realmente diversão, entretenimento de massa para todo mundo, e esse para todo mundo é para toda a família mesmo, né? Tanto que o A Branca de Neve, que foi o primeiro longa-metragem do Walt Disney e consequentemente da Disney, ele foi feito com o objetivo de alcançar não só as crianças, não só fazer vinheta, animaçãozinha de publicidade, né, simples, mas mostrar que dá para fazer uma coisa de altíssima qualidade para toda a família em animação. Em 1937 não era as pessoas não associavam um desenho como um entretenimento de massa como associam hoje, né? Esse foi o principal desafio, né, que o Disney teve. Ele teve que provar para um público muito grande que o desenho ele não era só uma forma de caricatura ou alguma coisa desse tipo assim, né, de mascote e tal, que o desenho ele pode ser sim uma ferramenta para contar história e tal. Mas assim, o Disney, ele começou, vamos falar um pouco sobre como que a Disney se fez, né, até chegar onde ela tá hoje, assim. Hoje, como todo mundo sabe, a gente inclusive já fez um podcast sobre isso.
a Disney, ela começou a engolir outras empresas, né? Como foi o caso da Pixar e, mais recentemente, da Lucasfilms, né? Na verdade, LucasArts, né? Eu acho. Foi a Lucasfilm e aí engloba, né, as subsidiárias. Exatamente. Então, o Walt Disney, ele sempre teve esse espírito empreendedor, né? Por quê? Por que ele teve esse espírito empreendedor? Ele sempre foi incentivado, assim, quer dizer, ele cresceu vendo o pai dele, que era um cara muito rigoroso, era um cara muito ferrenho, assim, com as suas ideias e tal, até considerado, assim, conservador para sua época e tal. E o pai dele era um cara bem empreendedor, então o pai dele trabalhou em tudo que podia, tudo que aparecia, ele estava trabalhando. Se o irmão queria montar um negócio, ele ia lá e ajudava o irmão a montar. Então o pai dele já tinha esse tipo de empreendedor e ele passou muito isso pros filhos dele, né? E daí o Disney, ele acabou vivendo durante muito tempo viajando. Ele viveu em várias partes dos Estados Unidos e tal. Ele que é de Chicago, né? Mas acabou morrendo em Los Angeles. Mas ele viveu e passou assim por muitas partes dos Estados Unidos e tal. E a sua grande inspiração, assim, a inspiração que ele teve para criar mais para frente, né, os personagens como Mickey, Pateta, Pato Donald e tal, dizem que foi de uma época que ele viveu praticamente 5 anos seguidos vivendo isolado, assim, numa fazenda e tal, que o pai dele tinha arranjado um trabalho por lá. E ele acabou indo viver lá nessa fazenda e se inspirou muito para criar esses personagens que ele criou e que nos presenteou com eles, né? Mas assim, o Disney nunca foi um cara que tipo era super desenhista ou que ele tinha um talento artístico gigante. O Walt Disney sempre foi o cara das ideias, né? Até a gente falou agora do Steve Jobs, falou do Bill Gates e tal. O Walt Disney, ele é mais próximo do Steve Jobs do que do Bill Gates, porque o Bill Gates, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, gênio na parte técnica da informática, né? O Steve Jobs, ele era um cara que ele tinha as ideias e ele recrutava as pessoas para realizar aquilo que ele pensava. E o Walt Disney tem muito disso, assim. Ele não era um cara que sabia desenhar e tal, mas ele era um cara que sabia escolher as pessoas certas para executar aquilo que ele imaginava ser o ideal. E o que prova que as ideias são o que mais vale, né? Assim, ter ideias é mais importante, é tão importante quanto executar, e é mais valioso do que executar, porque executar é meio que um monte de gente pode executar isso, mas ter a ideia que realmente vai dar certo é muito mais difícil. E é muito interessante pensar nisso mesmo, porque realmente, se ele fosse um grande desenhista, se ele tivesse uma técnica de desenho fantástica, mas não fosse bom de ideias, talvez ele não teria entrado para a história como ele entrou, né? Isso foi uma característica muito forte dele, né? Essa coisa das ideias, a coisa da inovação e tal. Então o que aconteceu? O Walt Disney, ele passou muita parte da vida dele viajando e tal, inclusive ele acabou indo pra guerra, foi recrutado para ir pra guerra, e na guerra teve um episódio que chamou a atenção, assim, principalmente para essa veia que ele tinha para essa parte de animação, que foi quando ele desenhou à mão um bonequinho e tal, em um carro que ele dirigia. E aí quando ele andava pelos campos com aquele carro, todo mundo marcou, né? Porque via o único carro que tinha um desenho na sua lateral que ele tinha feito e tal. E daí isso daí marcou, e ali a gente já consegue ver, logo no começo da sua história, essa veia dele de ser uma pessoa empreendedora, inovadora, que buscava, né, dentro dessa parte de animação, assim, coisas para encantar e divertir as pessoas, né?
Walt Disney volta pra casa, vai pra sua cidade do interior lá e tal, e ele frequenta muito o cinema. O cinema naquela época era o centro, né, de informação. Então quando você ia pro cinema, você tinha parte de noticiário, você tinha o filme, você tinha notícias da cidade, você tinha tudo que podia, o cinema canalizava nele ali. E aí o Disney começou a trabalhar fazendo alguns curtas de animação e ele montou uma empresa que se chamava iWorks Disney, que era uma empresa que fazia curtas-metragens e passava no cinema. Ele conseguiu convencer as pessoas da sua cidade e tal a passar as animações dele antes dos filmes ou antes das notícias. Então ele começou a ter ali a gente começa a ver nele essa veia empreendedor cada vez mais forte, né? E ele começa a ir atrás disso, que era uma coisa que ele gostava muito, essa coisa do desenho, do lúdico e tal, né? Então ele começa a ir atrás disso e vai dando certo, começa a dar certo e tal. Só que como todo cara bem sucedido, inovador, ele passa por alguns fracassos, né? Dentro disso, dentro dessa parte dele ir lá, de montar a produtora dele, de fazer as animações, ele começa a ter mais e mais ideias e ele quer investir nessas ideias e tal. Só que a gente está falando de 1920 e pouco, onde o Disney ele não tinha a tecnologia necessária para ele fazer tudo o que ele queria fazer. Então a empresa dele acaba falindo, ela entra em falência, né? E ele acaba indo embora da cidade onde ele morava lá e tal, e ele vai para Hollywood com o irmão dele. E aí ele resolve abrir um estúdio de animação e ele fecha um contrato com a Universal, que era uma distribuidora da época lá. Então ele faz as animações e ela faz a parte de distribuição. Só que, de novo, ele faz a parte de inovação, ele investe, estoura a prazo, tem ideias fenomenais e tal, e a Universal começa a ficar irritada com aquilo. E é nesse período que ele cria um personagem que se chama Oswald. Quem que é o Oswald, Dani? O Oswald é praticamente um Mickey orelhudo, né? Mais orelhudo. O Oswald foi os primórdios do Mickey, foi um personagem que era um camundongo, um ratinho, orelhudo. Exatamente isso. Ele cria esse personagem Oswald, a Universal, como fica irritada com ele por perder prazo e tal, e estourar o orçamento, ela fala, bom, a gente tem um contrato aqui, eu vou levar o Oswald comigo e tal, e o Disney fica putaço com isso, assim, ele fica muito irritado. Tem uma briga forte ali, e é nesse momento que ele decide que ele não quer mais ser empregado, ele não quer mais ter esse vínculo, ele quer ter total autonomia com a sua criatividade e tal. E aí dizem, né, existem histórias assim que falam que ele teve essa ideia de criar um outro personagem que era um ratinho também e tal, só que com a orelha redondinha, né? Você falou que o Oswald tinha a orelha pontuda, o Mickey tem a orelha redondinha. E daí ele cria o Mickey. E a partir do Mickey você tem um boom, né? De inovação. Você tem um crescimento gigante dessa empresa do Disney. Que na verdade, a gente nem falou aqui, mas essa empresa que ele montou se chamava Disney Brothers Studios, né? Que era do irmão, era ele e o irmão dele, que é o Roy Disney, né? Junto com o Ub Iwerks, que também trabalhou na criação do Mickey Mouse, né? Ele foi o Ub Iwerks que desenhou mesmo o final do Mickey, né? O principal, né? O grande amigo dele, que era o braço de ferro dele, que trabalhava com ele. E aí a gente começa a ver uma veia muito forte na empresa, né, do Walt Disney Brothers aí. A gente começa a ver uma veia muito forte nessa parte de inovação. Então o Walt Disney, ele percebe que ele precisa começar a levar a inovação para esses curtas e tal. E daí ele percebe também que ele tem ali ele tem a parte ali quando chega o som muito forte no cinema, ele resolve fazer
trilhas completamente autorais e tal para os filmes de animação dele. Então os filmes começam a ganhar uma roupagem totalmente nova, totalmente inovadora mesmo, porque antes não era visto dessa forma, né? Então você começa a ter desenhos que interpretam como filmes de live action, assim, e daí você tem uma característica muito mais forte, né? Dentro dos filmes da Disney nesse período, né? Só pra vocês terem uma ideia, o filme Steamboat Willie, que é aquele primeiro curta-metragem que o Walt Disney fez com o Mickey, que acho que muita gente já viu, né? Ele tá dirigindo um barquinho e tal. Assobiando, né? Assobiando e tal. Esse filme foi lançado em 1928. E aí em 1937, ou seja, 9 anos depois, o Walt Disney lançou A Branca de Neve e os Sete Anões, que foi o primeiro longa-metragem e que foi um grande sucesso, que entrou para a história do cinema completamente, né? Então, assim, é interessante pensar, em 9 anos ele deu esse crescimento bem grande. E é considerado o primeiro filme da Disney de animação, e é também considerado o melhor filme da Disney em animação, ganhador de 8 Oscars. Não é pouca coisa para uma animação. Não mesmo, até por muita gente considera o Branca de Neve e os Sete Anões o melhor filme até hoje, né? Ele tem cenas não tão infantis, ele tem cenas até que dão até um pouco de medo, né? Em algumas crianças, talvez hoje nem tanto, mas na época, né, era um pouco amedrontadoras, assim, né? E é um filme que flerta até com as origens dos contos de fadas, né? Apesar de ter um final super feliz, bem hollywoodiano mesmo, ele é um filme que tem essa coisa pesada dos contos de fadas originais, né? Dos contos de fadas, os primeiros dos irmãos Grimm e tal, que tinham essa pegada muito mais de terror do que realmente infantil, né? O interessante desse filme da Branca de Neve é que eles usaram uma técnica que é chamada de rotoscopia, que é equivalente hoje às animações que a gente vê, tipo Beowulf lá e tal, que é quando as pessoas colocam aquelas bolinhas no rosto, né? E um computador captura todos os movimentos dessa pessoa e reproduz isso dentro de pro personagem, né? Então, essa técnica de rotoscopia era mais ou menos a mesma coisa. O que acontecia dentro do estúdio da Disney para a criação dessas animações? Eles pensavam em criar uma história e a partir disso eles contratavam atores, faziam toda a parte de cenografia e tal. E daí eles chamavam essas pessoas e faziam o filme praticamente inteiro de live action. E o que era feito? Era pegado esse filme e ele era traduzido em uma forma de animação, né? Então era praticamente refeito em cima. Então a Branca de Neve, se você for assistir Branca de Neve hoje no YouTube ou onde quer que seja, você vai ver características muito fortes e muito reais assim dos personagens, movimentos muito precisos e tal. E isso era uma coisa que o Walt Disney não gostava. Essa técnica de rotoscopia era uma técnica que ele não gostava mesmo, assim. Só que o que aconteceu? Eles contrataram alguns atores porque eles faziam estudo de tamanho, de forma, até de personagem mesmo, e ele não queria que os seus ilustradores usassem essa técnica. Só que conforme o prazo foi ficando apertado e eles viram que não ia dar tempo de finalizar, eles tiveram que meio que apelar para essa técnica de rotoscopia, e o Walt Disney achou isso tipo um grande absurdo e tal. Inclusive proibiu todo mundo de falar disso, de deixa lançar a animação, ninguém precisa saber o que foi feito para produção e tal. E mesmo assim foi um grande sucesso, né? Porque nunca tinha sido visto na história do cinema uma animação com tamanha velocidade, com tamanha presença, assim como foi a Branca de Neve. E vale o destaque na atriz
Adriana Caselotti, a atriz que fez a Branca de Neve e que não foi creditada, né? Ela fez A Felicidade Não Se Compra, O Mágico de Oz com vozes, né? E outros filmes, e nunca foi creditada em nenhum desses filmes que ela fez. Porque na época não se tinha a cultura de mostrar quem fez a voz. Era uma animação e pronto. E é muito verdade isso. Assim, os anões não foram feitos da forma como foi feita a Branca de Neve, por exemplo, com esses movimentos todos, né? E é por isso que talvez desse todo esse charme, né? E eu acho que eles só não fizeram depois, isso não foi mantido, não só porque, acho que além do Walt Disney não gostar e consequentemente não ter permitido que isso continuasse, a gente tem que pensar que também tem o lado financeiro, né? É muito caro você contratar um ator, filmar e depois desenhar por cima, né? Hoje é diferente com a parte quando você vai fazer lá os filmes com o motion capture, daí é outra coisa, né? É outro esquema, aí pelo contrário, até tem as vantagens econômicas, mas não deixa de ser um ponto econômico também que pegou nessa parte. Depois desse grande sucesso, esse filme da Branca de Neve foi um filme que teve um investimento de $1 milhão, que pra época isso era um investimento absurdo. Era um investimento muito absurdo para um filme de animação, né? Imagina gastar $1 milhão para fazer um filme em animação. Então, a partir disso, o filme teve sim a empresa teve um crescimento gigantesco e aí a empresa começou a ganhar um corpo, assim, né, de forma bem relevante. E vale destacar que o projeto Branca de Neve, ele era chamado pela maioria das pessoas que estavam envolvidas de A Loucura de Walt Disney. Tipo, era uma loucura completa, o cara pirou na batatinha pra fazer o filme. E o que é interessante que quando a gente começou o podcast, a gente, sem querer, acabou comparando o Walt Disney ao Steve Jobs, por exemplo, que não deixa de ser também uma pessoa que, quando teve a primeira ideia, falaram que ele é completamente louco, né? Então é sempre legal pensar nisso. Como umas grandes ideias, as pessoas consideram grandes loucuras, e quando dão certo, são coisas que entram pra história, né? E os caras que fizeram todos os primeiros grandes clássicos da Disney, eles eram chamados de The Nine Old Men, ou seja, os 9 velhos, os 9 veteranos da Disney, que eram os 9, enfim, funcionários que faziam tudo acontecer, que desenhavam, que faziam todo o projeto, né? E também é interessante pensar, ou seja, o Walt Disney era a cabeça pensante, mas tinha 9 outras pessoas carregando tudo, né? Como a gente falou, ele tinha esse poder agregador, né, Dani? Ele conseguia ter a ideia, e daí ele chegava pro pessoal e falava, tive uma ideia assim, assim, assado, a gente precisa criar isso, precisa resolver isso e tal. E aí os caras tinham que ir atrás disso, né? Tinham que tentar, de alguma maneira, realizar aquilo que o Walt Disney tinha pensado, né? Depois de A Branca de Neve, a gente teve aí outros 2 sucessos, assim, né? Que em 1940 foi lançado Pinóquio, que também é um filme hoje, assim, impressionante também na sua forma técnica, né? Uma animação pura mesmo. E teve também outro filme que se chamava Fantasia, que era praticamente um filme musical, assim, né? Aí depois teve um filme que o Walt Disney sempre foi tido, assim, como um cara muito perfeccionista, muito envolvido com seus projetos e tal. E nessa época, em 1941, ele não se envolveu com o projeto de Dumbo, que é considerado um dos piores filmes, assim, que a Disney lançou nessa época, porque eles vieram de sucesso como A Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, daí lançaram Dumbo. Bambi também não foi um filme tipo super bem visto e tal, e não teve toda essa influência do Walt Disney na época de produção. Eu acho que assim, hoje tanto Bambi quanto Dumbo são grandes clássicos da animação, pela importância deles. Eu acho que talvez o que
o que o Walt Disney não conseguiu colocar foi talvez todo... Não sei, talvez um pouco do charme, né, dos filmes da Disney que eles tinham na época. Mas eu acho que, pelo menos o Bambi, ele é uma animação bem pesada até, né? Ele tem uns dramas que hoje em dia as pessoas nem ousariam colocar em nada pra criança, né? Hoje em dia você não mata pai de personagem do jeito que se matar, apesar do Mufasa, do Rei Leão, né, de ter tido isso, mas depois a gente chega lá, né, mais tarde. Mas assim, de qualquer forma, eu acho que eles têm a sua importância também, né? Não, sem dúvida tem uma grande importância. Até o fato de ser um filme que conta uma história de um elefante orelhudo, né? Então era assim, até fala um pouco sobre isso, até sobre esse bullying, né? Assim, o filme fala e tal. Então é inovador, né? Nunca perdeu a sua característica inovadora, perdeu sim em qualidade técnica mesmo, né? De qualquer maneira, todos esses filmes fizeram sucessos e tal, e interessante constatar que nesses primeiros, vamos dizer, 10 anos, 20 anos de Disney, a gente tinha um legado muito forte em termos de desenho mesmo, de animação e tal. Então a gente teve Cinderela, teve Alice no País das Maravilhas, As Aventuras de Peter Pan, A Dama e o Vagabundo, a Bela Adormecida e tal. Tudo isso foi fruto dessa materialização do imaginário, assim, né? Como transformar filmes que eram totalmente inimagináveis, né, que fossem feitos, como que pode transformar desenho nessa forma tão brilhante, né? Então, esses primeiros anos da Disney, eles investiram muito tempo em comprovar isso, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem grandes clássicos que podem ser vistos até hoje e que são hiper encantadores na sua forma de ser. Só, assim, um exemplo pessoal. Eu assisti, como muita gente, como a maioria, né, muitos filmes da Disney quando eu era criança. E eu não fazia ideia de que, por exemplo, A Dama e o Vagabundo era de 1955. Eu jamais, acho que quando eu era criança, eu achava que A Dama e o Vagabundo, tipo, tava no cinema ontem, eu tava vendo lá no VHS em casa, punha fita lá e assistia. Então, é muito legal isso, assim, como eles se mantêm, eu acho que isso é uma grande qualidade, né? Eles conseguem se manter até pelo mercado de home video da Disney, que é muito forte. A Disney, acho que foi talvez a primeira grande empresa hollywoodiana a perceber o potencial do home video, né? Porque a criança fica muito em casa e daí eles faziam fitas na época, agora muito DVD e Blu-ray, com esses filmes e daí continuações um pouco mais fraquinhas, pra criançada assistir em casa, formando um mercado absurdo, enfim, tanto desses produtos quanto dos derivados, né, bonequinhos e pelúcia, etc. Então, na verdade, a gente pode dizer que a Disney ela foi pioneira, assim, na arte de fazer merchandising, né, que é justamente isso, vender os seus produtos com uma outra linguagem. Então, no caso do Mickey, depois que o Mickey foi inventado, depois que ele ganhou fama e tal, assim, a Disney ela queria montar uma cultura ao redor dela. Então não bastava só você fazer os desenhos animados e publicar eles e distribuir esses desenhos de uma forma assim, que fosse inovadora, mas que a pessoa tinha aquela experiência e depois voltava para casa e vivia a sua realidade. O que eles queriam era fazer uma imersão, era levar essas pessoas a serem imersas naquela fantasia ali, né? Naquela animação que estava sendo contada. Então eles começaram a criar produtos como camiseta, boné, e tantas outras coisas, e inclusive o home video, como o Dani falou, né? Mas e aí, Dani, tem 1 milhão de filmes da Disney. A gente pode dizer também, destacar, que o primeiro filme live action, assim, que foi
tido como um primeiro filme de sucesso, só saiu em 64. Esse filme, ele tipo, imagina, a Disney lançou a Branca de Neve em 37 e quase 30 anos depois ela lançou Mary Poppins, que foi o seu primeiro filme live action. Então, você imagina a distância e como isso também foi uma quebra de paradigma, né? Dentro da empresa e dentro da cultura do cinema. A Disney, ela deixava de ser só uma produtora e uma fornecedora de animação para passar também a ser uma fornecedora de filmes live action, quer dizer, era uma concorrente que entrou forte no mercado. Sim, e em 64 o Walt Disney ainda estava vivo, então ele tinha essa influência toda, né? Eu achei interessante a gente pensar nisso, porque teve o Mary Poppins em 64, antes dele teve a Bela Adormecida de 59, o Peter Pan de 53, a Cinderela, que foi feita em 50, o Bambi, que foi feito em 42, que foram os grandes sucessos, os grandes clássicos, né? E aí a gente entra... depois, aí ele produziu Mowgli, o Menino Lobo, e depois do Mowgli, o Menino Lobo, ele morreu até antes do lançamento do filme. O filme foi lançado depois que o Walt Disney já tinha morrido. No período de 68, mais ou menos, né, depois de 67 do Mowgli, até 88, a Disney produziu muitos fracassos, assim, muitos fracassos, tanto de crítica quanto de público, né? Foi a época dos famosos Aristogatas. Não sei se você lembra, Rafa, de ter assistido. Tenta lembrar, gente, procurem sobre as imagens do Aristogata, vocês vão ver que como que era a imagem. Era um único frame de fundo, era tipo um papel de parede, e os desenhos ficavam se movendo dentro desse pano de fundo totalmente parado. Então, quer dizer, foi quase que um retrocesso, né, de uma qualidade incrível. A Disney começou a produzir filmes com muito pouco orçamento para tentar se recuperar, e mesmo assim teve muito fracasso e entrou com problemas financeiros muito graves, né? Um exemplo disso foi o Tron, o filme Tron de 82, e o Mundo Fantástico de Oz de 85. Foram grandes produções que custaram muito caro para a Disney e que na verdade foram fracassos de bilheteria absurdos, assim, fizeram muito pouco dinheiro, né? E aí a Disney só foi se recuperar lá para 88, 89 com A Pequena Sereia, que foi lançada em 89. Então foi aí que eles começaram a se reerguer depois da morte do Walt Disney. Assim, a empresa ela foi totalmente construída em cima desse cara, que era o Walt Disney, né? E ele era um cara visionário e ele tinha ele levava as pessoas, ele conseguia de alguma maneira encantar as pessoas com aquela visão que ele tinha de mundo e com aquilo que ele queria levar para as pessoas. Hoje, se você entrar na internet e colocar frases do Walt Disney, você vai ver um monte de frases que ele fala justamente sobre a imaginação, sobre o sonho e tal. Então ele era um cara encantador por isso, assim. Obviamente que ele tinha lá seus problemas relacionados à ética, religião, política e não sei o que envolveu ele ao decorrer da história dele, mas a gente não vai entrar nisso. Fato é que o Walt Disney morreu em 66, vítima de um câncer, e depois disso a Disney precisou de um tempo, aí quase 20 anos, como o Dani mostrou pra gente, para ela se reerguer de uma forma assim, que fosse consistente, né? Você acha que o Walt Disney morreu mesmo, Dani? Ou ele é igual o Michael Jackson e o Elvis Presley? Eu acho que ele morreu mesmo, até porque a Disney tá bem diferente, né? Ele morreu mesmo. Será, Dani? Você acha que o Elvis Presley morreu? Morreu. Nessa altura morreu, né? Não, ele poderia, né, tá vivo, de repente. Claro, o Walt Disney, se ele tivesse vivo hoje, ele teria só 112 anos, pô. Mano, a medicina tá aí, o cara ganhou um monte de dinheiro, meu. Você sabe que existe uma especulação dizendo que ele foi congelado, né? Você sabia disso? Que muita gente acredita que ele foi congelado? Não sabia, sério mesmo. Muita gente acredita que ele foi congelado, que ele vai voltar um dia. Mas, meu, ele não foi congelado e ele morreu de câncer, sim. Inclusive, os restos mortais dele foi cremado. Então, de congelado, não tem mais nada do Disney, nem roupa, meu.
Não mesmo. Não, aliás, vou aproveitar e falar sério um negócio, Rafa. Tem uma coisa que me irrita às vezes, é que as pessoas não querem que ninguém morra. Só que uma coisa é verdade. Todo mundo morre, todo mundo vai morrer um dia. Não adianta ficar com essa coisa de mas fulano não morreu, fulano não morreu. Morreu todo mundo. Michael Jackson morreu, Steve Jobs morreu, Walt Disney morreu, todo mundo morreu. Então, contente-se com isso. Eles deixaram coisas boas, aproveita o que eles deixaram e parem de ficar criando miolo em minhoca. E faltou você falar, e um dia você também vai morrer, você que tá escutando. Você que tá escutando, eu que tô falando, o Rafa que tá falando, a gente vai morrer, é verdade, ué. Eu acho que talvez eu não morra. Ô Dani, e aí, depois de tudo isso, quer dizer, a Disney passa por um momento crítico aí de 66, vamos arredondar, de 66 a 89, né, com a Pequena Sereia e tal. E aí, depois disso, assim, lógico, a gente tem um monte de outros filmes que fizeram sucesso, inclusive filmes em live action, né, mas aí a gente tem uma sequência boa da Disney, né? Com A Pequena Sereia, depois teve A Bela e a Fera, que eu nem vou mais comentar, porque já falei tudo que eu tinha pra falar de A Bela e a Fera. A gente já fez bullying com o Rafa aqui, porque ele é fascinado pela Bela e a Fera. Teve o Aladdin também. Teve O Estranho Mundo de Jack, que foi da Disney, né, do Tim Burton, fez na Disney. O Rei Leão, de 94, eu lembro até hoje, quando eu fui na sala de cinema assistir o Rei Leão, assim, sala lotada, aqueles cinemas ainda de bairro, assim, e a sala lotada mesmo, assim, eu tive que sentar separado, né, da minha tia que foi comigo e tal, e pra mim foi uma coisa bem marcante, o Rei Leão foi bem marcante pra mim. Cara, e em termos de qualidade, se você pegar o Rei Leão e pegar a Bela Adormecida ou, sei lá, a própria Bela e a Fera, né, que veio antes e tal, o Pinóquio e tal, assim, a gente não vê lógico que você vê melhorias e tal, você tem ali até um pouco mais de computação gráfica, né, que é adicionada nessas animações, assim, mas em termos de técnica, de desenho, a gente vê que é uma coisa, assim, muito atemporal mesmo, né, como você falou. Pô, você assiste a Branca de Neve e os Sete Anões e você assiste Bambi, não parece que são filmes de quase 60 anos atrás, né? É impressionante. Então, exatamente. Eu acho que também entra o fato de que é muito mais fácil você remasterizar, né? Hoje em dia a gente assiste no DVD, no Blu-ray, essas obras bem remasterizadas, né? Então, eu acho que a animação é mais fácil de você dar aquela modernizada sem as pessoas sentirem, né? Mas de qualquer forma não deixa de ser uma forma de a gente ver a qualidade da animação e o como eu acho que uma animação boa não precisa. Eu acho que a animação bonita é isso. A tecnologia, claro que ela ajuda, claro que ela faz muita coisa muito boa pela animação, mas eu acho que hoje, por exemplo, talvez a gente consiga fazer uma animação de qualidade do mesmo jeito, com as mesmas técnicas que o Walt Disney usou lá em 37 para fazer a Branca de Neve, ou seja, tela por tela, pintando, desenhando, e aí você faz coisas incríveis, ou o famoso stop motion, é o tipo de animação que dá para você fazer hoje do mesmo jeito que se faz há muito tempo, né? Só você ir mudando quadrinho por quadrinho. Então eu acho que tem isso. Mas claro que a gente não pode esquecer que em 95 teve um tal de Toy Story que chegou pra, né, foi da Disney em parceria com uma tal de Pixar Animation Studios, assim, uma tal de Pixar, de um tal de Steve Jobs, né, que também chegou pra fazer uma quebra na animação hollywoodiana, né. O Steve Jobs, que a gente acabou de contar pra todo mundo, que era o cara que tinha empresa Jobs, uma empresa de RH que recrutava isso. Ele recrutou o Walt Disney e falou assim: você é muito bom, vou fazer um filme com você, né? Eles, por aí.
Mas assim, Dani, você falou inclusive dessa parte, da parte de animação mesmo, e lógico, daí a gente tem um monte de filmes que a Disney começou a fazer, tipo, o Toy Story foi um marco no cinema por ser um longa 3D e tal, com animação 3D. E depois a Disney se arriscou sozinha também, daí avançando aí muitos anos à frente, né? A gente tem, por exemplo, Bolt, que foi a Disney que fez já. Depois Up, ela fez também, só que com a Pixar. Mas isso a gente vai entrar mais forte quando a gente for falar de Pixar, né? Melhor. Vamos deixar depois pra falar depois só da Pixar e da Disney Pixar e essa coisa toda. Então, e daí o que a gente pode dizer é que, por exemplo, a gente tem o Hércules, que é um filme de 97, e Mulan, que é um filme de 98, que são dois filmes de animação, desenho e tal, que a gente consegue já perceber que são filmes que tiveram também essa evolução, assim, na parte de produção mesmo, né, de técnica e tal, e ali a gente já começa a ver. Agora, por exemplo, um dos últimos filmes que a Disney fez com animação desse estilo, assim, vamos dizer, mais antigo, foi A Princesa e o Sapo, que é de 2009, né? Você assistiu esse filme, Dani, A Princesa e o Sapo? Não, eu não assisti. Então assista, porque esse filme, ele é bem legal, principalmente se você gosta ou se você gostava, né, desses filmes de animação em desenho mesmo, assim, porque eles meio que tentaram fazer um resgate, e esse filme da Princesa e o Sapo, ele é muito legal por isso, assim, você consegue ter uma proximidade muito grande com o que é a Disney, assim, pra mim, que sou da década de 80, né, nasci na década de 80, pra mim a Disney se traduz em duas coisas, assim, nesses desenhos de animação, em desenho mesmo, e no parque, assim, pra mim ela se traduz nisso. Eu sei que ela tem hoje um know-how muito maior, que hoje ela tem até filmes que não saem disso, mas pra mim a Disney sempre vai ser essa fábrica de sonho, assim, de animação mesmo, uma coisa quase artística, assim, sabe? Eu acho que eles precisam tentar manter isso. Aliás, eu ficaria muito feliz se eu visse, assim, por aí um filme que não fosse 3D, que não fosse computadorizado, que fosse na animação tradicional. Eu acho que eles têm competência para isso, e a prova de que isso é bom, de que é possível, é o seguinte, eu penso no seguinte: se a gente parar para pensar no Bolt, que saiu próximo do Toy Story e do Up, a gente vê que o Bolt, que foi só da Disney, não teve a mesma força do Up, por exemplo, ou do Toy Story. Por quê? Porque a Pixar, quando ela ainda não era da Disney, ela nesse pouco tempo atrás, a Disney não estava sabendo contar boas histórias, ela estava preocupada só com a animação em si. E a Pixar sempre se destacou por conseguir produzir coisas com qualidade técnica, sem nunca deixar de contar boas histórias e grandes histórias mesmo. Então eu acho que isso é o mais importante, contar boas histórias. Se é uma animação tradicional, se não é, eu acho que só depende da técnica, e é até bonito ver uma coisa mais no tradicional. Agora, Rafa, eu queria fazer uma jogada. Eu queria tentar, nós dois, elegermos os melhores filmes das fases diferentes da Disney. O que você acha? Beleza? Opa, vamos fazer. Você quer dividir por animação, filme, é isso ou não? Entre as fases mesmo, por exemplo, na fase clássica da Disney, vamos pegar Pinóquio, Dumbo, Bambi, A Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, Peter Pan, A Bela Adormecida e Mowgli e o Menino Lobo, até esse último. Qual é o melhor desses daí? Qual que você mais gostou? Cara, sinceramente, o que eu mais gostei mesmo foi A Branca de Neve, assim, porque eu acho que é o primeiro filme que eu tenho lembrança, assim, foi meu primeiro contato com algum filme animado, acho que foi A Branca de Neve, assim, sem dúvida. Filme, né, assim, longa-metragem. Eu também. Desses da época clássica da Disney, eu elegeria A Branca de Neve como o melhor. Aí vamos pegar a época moderna, depois de se reerguer, né? Então teve a Pequena Sereia, a Bela e a Fera, Aladdin, teve vários outros. Aladdin, né? O Rei Leão. Qual foi
o seu Dani, preferido. eu não vou responder essa. Eu não vou responder porque todo mundo já sabe a minha resposta. Ah, é verdade. A Bela e a Fera. Então tá. Dessa parte daí eu discordo. Pra mim, foi o Rei Leão. O Rei Leão é o melhor dessa fase, né? E aí, se a gente pegar essa fase mais nova, tanto da Disney quanto da Disney Pixar, não vamos nem enumerar tantos, mas qual pra você foi o melhor? Dessa fase nova, putz, cara, então... Essa fase nova seria assim, o Bolt, esses mais 3D, né? Então, Dani, tem vários deles que eu gosto. Eu devo falar assim que Toy Story pra mim também foi um marco, porque foi esse longa em animação 3D que me chamou muita atenção. Mas assim, dos últimos, eu vou dividir em dois, assim, então. Quando essa parceria ela foi consolidada e eles começaram a produzir juntos e mais recente, assim, que ela já tem isso pronto, assim, né? Já tá feita essa parceria. Então eu poderia dizer que o primeiro foi, sem dúvida, Toy Story, e em segundo lugar eu diria que Up pra mim foi um dos melhores, assim, que eles fizeram recentemente. Você caiu justamente no que eu voto. Pra mim, o Up foi e é a melhor animação recente do cinema mesmo, assim. Eu acho que Up é não, e daí a gente tá falando, assim, não só de animação qualidade, mas da força da história, assim. Pra mim, Up foi absolutamente sensacional. Bom, e daí se você quer lembrar e pensar nos últimos filmes da Disney, você pode lembrar também de Enrolados, que também é um desenho, né? Que é praticamente o desenho da Rapunzel, né? Que ela tem um cabelo gigante e tal. Os últimos que a Disney produziu em termos de animação foi Valente, um filme que ela fez junto com a Pixar também. Excelente a animação. E também fez Detona Ralph, que é outro excelente filme. Valente, que ganhou o último Oscar de melhor animação. E Detona Ralph, que foi quem perdeu o Oscar, né? Então, quer dizer, tava em casa, assim, né? A Disney perdeu pra Disney, beleza. Na verdade, o Brave já tava como Pixar, né? A Pixar que já é Disney, porque foi comprada, mas de qualquer forma, não deixa. É tudo Disney, né? Tudo. E assim, e o próximo lançamento mais próximo que a gente vai ver chegar no cinema é o Monster University, que é o filme daquele grupinho lá do Monstros S.A., né? Que a gente viu chegar. E agora eles vão contar a história de como que os personagens se conheceram, a época de faculdade deles e tal. Enfim, a Disney, cara, é a Disney, né? Não tem muito mais o que dizer sobre a Disney em termos de construção, dessa fábrica, uma fábrica de sonhos mesmo, né? E se você sentiu falta de algum filme, tipo Tarzan, que a gente não citou antes, comenta pra gente lembrar e pra enriquecer o conteúdo no nosso podcast. E além disso, acho que é legal, né, Dani, a gente fazer aqui também uma homenagem, né, porque, o Walt Disney, como a gente falou antes, ele é assim, ele tem toda essa coisa do sonho, da oportunidade de levar as pessoas para um outro mundo, né, para uma outra realidade. E aí existe um texto na internet que você vai poder encontrar e tal, que foi um texto escrito pelo Walt Disney e tal, e que mais tarde se transformou em uma homenagem que fizeram para ele aí em várias... Se você entrar no YouTube hoje e digitar lá Walt Disney, você vai ver várias homenagens feitas a ele com esse texto. Então, para encerrar esse papo sobre Disney e todas essas lembranças que a gente fez sobre esses filmes, vamos então ficar aí com um pedacinho, vamos escutar um pouco desse texto que é tão bonito, e logo em seguida a gente vai pro quadro do Plano Detalhe. E assim, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival
não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Checando os detalhes, conferindo cada frame, de olho no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Eu não me canso de escutar a nova vinheta do Plano Detalhes do Cinemação. Ela é demais, meu. Vale a pena sempre escutar mais e mais, não é não? Coisa de fricional. Dani, Plano Detalhe, o que você trouxe aí pra gente? Trouxe uma sugestão baseada numa experiência e, ao contrário dos últimos planos detalhes que eu sempre tento mudar, fugir completamente do tema do podcast, dessa vez o meu plano detalhe é totalmente voltado pro tema principal, que é a Disney. Está em cartaz na cidade de São Paulo o musical O Rei Leão, que é simplesmente sensacional. É um negócio assim, fora do comum mesmo, e a montagem brasileira tá espetacular. Eu já tive a oportunidade de assistir uma outra montagem não brasileira, e eu achei que a brasileira ficou até melhor, porque tem alguns elementos de que eles entram, né, na plateia e tudo mais, que não tinha no que eu vi antes. E eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e ver lá no Teatro Renault, que é o antigo Teatro Abril, né, lá em São Paulo, ver essa produção. Tá espetacular, tem músicas lindas, para todo mundo, para você não ir esperando cantar junto, saiba que as músicas são diferentes do que você está acostumado no Rei Leão dublado lá no filme, mas é sensacional, as adaptações estão boas, a música tá ótima, os cantores, os atores, todo mundo excelente, o cara que faz o Scar, meu, é excelente mesmo. Enfim, é uma oportunidade ímpar que você tem de assistir esse musical no Brasil. Infelizmente, o musical no Brasil não fica em cartaz por muito tempo, então corre, procura se informar a respeito, e se você puder, vá assistir. Se você tá próximo de São Paulo, se você tem como ir para São Paulo em algum dia para assistir, vai lá. Os ingressos não estão tão caros assim, se você se planejar, se você comprar num lugar, não fizer questão de assistir de pertinho, e se você puder pagar meia entrada também, que sai um pouco mais barato, vá, garanta o seu lugar, e fica daí uma sugestão. O plano detalhe de hoje, essa sugestão é sensacional. Duas coisas legais de falar também é que as músicas foram adaptações do Gilberto Gil, que já é muito bem credenciadas, né? Sim, e ficaram muito legais, assim, tanto a musicalidade delas, e eu gostei da letra. Apesar de ser diferente, tem muita gente que não gosta porque tá acostumado com uma coisa que foi feita antes, eu achei muito legal. E outra coisa que é legal falar é que ela só tá, assim, as vendas de ingresso estão hoje limitadas aí até comecinho de junho. Então tem mais um mês de maio para ver só. Então é como o Dani falou, não fica muito tempo em cartaz e tem que correr para ver, né? Eu acredito que ele vai ficar até o fim do ano, talvez, não sei, assim, isso é eu tô achando isso, mas o importante é ir lá no site, né, enfim, do musical do Rei Leão, procurar comprar e ver quando tem que comprar sempre com antecedência, mas vale a pena. Bom, assim como o Dani,
eu faço sempre os meus planos de detalhe como, assim, muitas vezes tem a ver com o tema. Mas hoje eu vou fazer um plano de detalhe que não tem nada a ver com o tema. Ou seja, eu vou copiar o Dani. Se ele fez um negócio diferente, também vou fazer. Porque é assim, eu não sou um cara autêntico. É isso aí, é assim que a gente vai conhecendo, né, as pessoas que estão ao nosso lado. Bom, existe um livro chamado Design Thinking, que é um livro do Tim Brown. Ele é um empresário de uma empresa americana que se chama IDEO, que é uma das empresas mais inovadoras. É uma empresa de inovação. Entra no site ideo.com. O Tim Brown escreveu esse livro que se chama Design Thinking, que é um novo conceito de design, que é um design feito para ser centralizado no que o ser humano precisa. Então fala muito sobre essa coisa da imersão, como a gente falou hoje da Disney, buscar criar produtos, criar marcas, criar tudo voltado para o que o usuário precisa, né? Então a gente cria ali situações que o usuário vai precisar e você cria conexões emocionais do usuário com a sua marca, né? Bom, baseado nesse livro, tem um item, né, daí dentro da parte de cinema que eu gostaria de indicar, e é o meu plano detalhe hoje, que é justamente um filme que se chama Objectified, que é um filme, um documentário muito interessante que fala sobre a nossa relação com objetos. Então o documentário se propõe a discutir como que o homem, o ser humano, traduz todo o seu pensamento, seu sentimento, seu jeito de ser em objetos, né? Então, fazendo um exercício rápido, você pode pensar em uma marca. Vou fazer o exercício com o Dani para vocês verem como é que é simples. Dani, você conhece a marca Harley Davidson? Conheço. Tá, agora para pensar 2 minutos na marca Harley Davidson. Imagina que ela é uma pessoa e que ela vai entrar pela porta agora. Como que é essa marca? Como que é essa pessoa chamada Harley Davidson? Eu imagino uma pessoa mais velha, um cara barbudo e descolado e assim, experiente, mas ao mesmo tempo de mente aberta, sabe, assim, expansivo. Então o que a gente fez aqui? A gente começa a dar personalidade para a marca, para os objetos e tal. E é esse o objetivo desse filme, desse documentário que se chama Objectified, que é justamente isso. Eles vão falar tudo que os produtos, os objetos e tal, eles significam pra gente. Por que eles significam? Da onde que a gente tira essa importância por ter objetos? É interessante. Documentário, cara, putz, é um dos meus favoritos. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 34. E sobre o que falamos hoje, Dani? Relembre os nossos usuários, os nossos ouvintes, né? Ninguém tá usando, não. Nós falamos sobre, como eu disse em algum momento, Disney. É isso aí, a gente falou sobre a Disney. Hoje o Henrique não tava aqui, fez falta o Henrique? Não, né? Um pouquinho, vai, vamos falar que fez pra ele voltar. Eu não senti muita falta, assim, achei que o clima ficou leve, a gente conseguiu fazer as informações legais e tal, achei que não fez falta. Henrique, tô sentindo falta das suas gracinhas, volta logo. Ó, fiz a média. É isso aí, o podcast Cinemação, então chegando ao seu final. Dani, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Rafa, muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente e até o próximo podcast. Até o próximo podcast, o podcast Cinemação número 34 fica por aqui e a gente se vê no próximo.